Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As pessoas andam nas ruas com indiferença, umas sem falar com as outras. Então, muitas horas a gente está no meio da multidão, mas a gente está na solidão. Muitas vezes as pessoas não falam mais com as outras, não falam bom dia, estão muito ocupadas, muito apegadas às tecnologias. Às vezes, dentro de casa mesmo, as pessoas estão assim, né, no celular, para falar umas com as outras, não falam, falando no celular, apegado às tecnologias que vêm para nos vender essa ideia do apego, né? É feito para isso. As tecnologias são feitas para tirar o foco, para fazer com que as pessoas gastem o seu tempo com elas e assim e assim desvie o foco, gaste o tempo para que possa sobrar menos tempo, né, para as outras atividades. Então muitas vezes a gente acaba gastando tempo com coisa supérflua e não sobra tempo para a gente cultivar a nossa vida com Deus, por exemplo. Por quê? Porque a gente está muito ocupado. A gente está no meio das tecnologias, no meio da multidão. Então não existe mais aquelas conversas sadias, naturais, contando história, onde as pessoas se reuniam para contar história, uma roda de amigos contando história. Não existe mais, nem mesmo nos sítios, não existe mais isso. Por quê? Porque as pessoas estão muito apegadas e bem inseridas já nessas tecnologias. Todas, aos poucos, vão cada vez mais participando. Aqueles que resistem, até um certo tempo depois passa também a participar. E isso acaba prendendo as pessoas, tirando a atenção das pessoas. E essas tecnologias, e as pessoas não se satisfazem, porque vem uma nova tecnologia, elas querem participar. E muitas delas querem utilizar-se dessa tecnologia para obter admiração. Tem pessoas que querem ter 1 milhão de seguidores, querem ter muitas pessoas. E aí, quando não tem, eles se sentem frustrados. Quando eles... Tá muito mais fácil agora nas redes sociais da gente conversar, da gente falar, mas as pessoas não falam naturalmente. As pessoas falam, as pessoas passam de uma para outra já informações automáticas, conteúdo já pronto, conteúdo que eles pegam de um lugar e levam para outro. Então tudo já vem já pronto, é tudo copiado e colado. Então as pessoas não trabalham mais, não pensam, não executa, não exercita mais a criatividade para conversar, para falar, e não praticando, eles vão esquecendo aquelas velhas formas de viver de antigamente, né? Onde existia ali nos sítios, as pessoas se juntavam ao redor de um fogo à noite para contar história entre amigos. Isso era muito natural, isso não existe mais, mesmo nos sítios não existe mais. Então essa tecnologia está tomada em tudo quanto é canto. E tudo isso foi falado na Bíblia, né? Que o conhecimento se multiplicará e será usado para o bem e para o mal. Então, muitas pessoas utilizam das tecnologias, principalmente, por exemplo, as redes sociais, para levar a palavra de Deus, para pregar, mas muitos usam para perder tempo, às vezes para se divertir, para fazer coisas que não vão trazer resultados concretos na vida delas. E aí, se a gente não usa, cada vez mais está usando para as pessoas tirar o foco, que é Deus, quem pode ajudar. Se as pessoas estão usando algo cada vez mais para perder tempo, algo que não vai construir nada na vida delas, de eficiente, isso não é bom, isso é mal, porque será utilizado para o bem e para o mal, mas chega um momento que vai ser utilizado apenas para desviar o foco, para distrair as pessoas, para que as pessoas passem o tempo despercebida. E aí a palavra de Deus diz que o mal destrói por si só. E aí, se essa tecnologia ela ficar tão mal a ponto dela necessitar ser destruída, ela se destruirá por si só. E aí chegaremos num tempo em que não utilizaremos mais essas tecnologias, que é quando o reino dos céus voltar, né, a reinar, porque
no início da humanidade, quem reinava era o reino do céu na terra. O próprio casal, o primeiro de humano, era reinado através do próprio reino dos céus. Deus vinha e falava diretamente com ele, com o casal. E esse reino voltará a governar a terra, né? Esse reino voltará a governar novamente a terra, né, que Deus promete. E aí é tudo natural, não terá essas tecnologias, ainda bem, porque senão as pessoas, ao invés de conversar umas com as outras, de falar, de se comunicar, de trocar experiência, de um ajudar o outro, vai estar ali utilizando as tecnologias, se apegando a essas coisas, muitas vezes coisas vãs, porque uma parte dela pode ser proveitosa se a gente souber usar, mas se não souber, ela é vã, é uma tecnologia vã. Então, a tendência das pessoas muitas vezes é usar mais para perder o tempo, para ver videozinhos só de perda de tempo, de dancinhas, e essas coisas tira o foco que é Deus, que é a gente depositar cada vez mais esperança naquele que pode nos salvar, né, de todo o mal que existe aqui na terra, desse medo de morrer, medo de passar fome, medo de sofrer, medo de muitas coisas que o ser humano tem, de todos esses problemas, né, que o ser humano tem. Esses problemas Deus promete que vai acabar com a vinda, com a volta do reino dos céus, que vai vir através de Jesus Cristo, quando ele vier para separar o joio do trigo e estabelecer novamente a harmonia aqui na terra, onde vai funcionar apenas as leis de Deus, os princípios de Deus, porque agora existe a permissão para a influência do inimigo atuar. Muitas coisas que estão acontecendo, muitas consequências, vêm da influência do inimigo de Deus. Essas tecnologias de que a gente está falando, ela nasceu, na verdade, da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde as pessoas precisaram utilizar para produzir conforto, para gerar, para suprir suas necessidades. Por quê? Porque eles passaram a ter que trabalhar na terra árida e tirar o sustento do suor do seu rosto, né, com o suor do seu rosto todos os dias de sua vida. Então as pessoas precisaram se livrar disso, criando tecnologia, formas mais fáceis de trabalhar. E apenas no reino dos céus que vai voltar novamente a ser um fardo leve, né? E Deus promete que vai ser um fardo leve, então as pessoas não precisam trabalhar tanto, pois elas trabalharão apenas para elas mesmas. Construirão casa e nelas habitarão. Plantarão e elas mesmas plantarão para elas mesmas, né? Não plantarão e outros comerão. Então, essas coisas, se a gente for plantar só para a gente mesmo, não precisa a gente trabalhar bastante para ter uma superprodução. Quando Deus falou, tirará o sustento com o suor do teu rosto todos os dias da sua vida, é porque a terra foi castigada, e aí existia ali uma terra árida onde os homens teriam que produzir e trabalhar. Antes eles eram coletores, apenas ia buscar aquelas frutas naturais, onde a própria natureza, com harmonia, se encarregava de produzir. Mas depois do pecado, esse jardim passou a não produzir mais o suficiente para os homens, e aí eles tiveram que trabalhar a terra árida, e aí o fruto do conhecimento ajudou a eles a desenvolver essa tecnologia para que esse trabalho árduo fosse minimizando. Só que junto com essas tecnologias vem também as consequências, muitas vezes, que a gente vê aí. Muitas coisas são causadas por causa disso, dessas tecnologias, as guerras e tudo que a gente conhece, né? São coisas supérfluas que a gente não vai precisar, porque Deus, quando ele criou os humanos, ele já tinha criado tudo que os humanos precisam para viver e ser feliz. Então Deus quer apenas aquilo, ele sabe que basta aquele jardim natural, com tudo aquilo que tinha no jardim já era o suficiente. E vai voltar a ser novamente como era quando Jesus voltar para estabelecer o reino dos céus. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre as tecnologias e sobre o destino delas, sobre essa esperança, expectativa de que um reino bem melhor vai vir e não vai precisar de tantas tecnologias, que muitas vezes só servem para tomar o nosso tempo.